versículo 33. Muito bom estar aqui. Obrigado, pastor Maurício. Ele disse na oração: somos recebidos como parte da família desta igreja, e eu me sinto assim, sempre muito bem acolhido pelo pastor Maurício, Cátia, sua esposa, e por irmãos que a gente já conhece há algum tempo, que são tão receptivos e agradáveis. Muito obrigado e glória a Deus por tudo. Verso 33 de Lucas 24 diz assim: levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Amém. Pode tomar seu assento. Confesso a vocês que eu fiquei um pouquinho com medo do Gabriel antes da conversão. Mas agora já me sinto à vontade para abraçá-lo no final do culto. Recebeu a unção de Miguel, na verdade. Gabriel recebeu a unção de Miguel, já queria quebrar tudo. É bom quando Deus entra na nossa vida. É bom quando a gente encontra-se com o propósito de Deus. Quero falar com vocês hoje de manhã sobre o que o Senhor Jesus faz quando encontra-se com desvios do seu propósito em nossa vida. Deus não nos chamou para desistir. E o texto que nós lemos é um relato dos 2 discípulos do caminho de Emaús, que estavam desistindo. E eu quero dizer nesta manhã missionária que missão é um chamado à persistência, é um chamado à resiliência e à insistência. Pode parecer tudo a mesma coisa, mas eu quero dizer que a persistência, ela fala de coisas duráveis. A resiliência fala da readaptação ao original após um desgaste. Dos sinônimos de resiliência. E insistência é a teimosia em não desistir. E eu sei que o Senhor nos chamou para o seu reino, não só para sermos cristãos, não só para nos nominarmos cristãos, para termos um brilho no olhar, como temos o brilho de Cristo. O Senhor nos chamou para propósitos maiores. E às vezes nós somos detidos por um desejo de desistir. Às vezes nós somos confundidos por propostas que querem fazer com que a gente desista do propósito de Deus na nossa vida. E eu estava estudando este texto, orando, e eu me lembrei de um missionário americano que em 1700, de 1700 a 1800, esse missionário foi à Birmânia com sua jovem esposa. Birmânia é um país na Ásia e ele foi o primeiro missionário daquele lugar, primeiro missionário birmanês. E este jovem, por nome Adoniran Judson, esteve 6 anos na Birmânia sem ganhar uma só vida para Cristo. Ele só ganhou a primeira vida para Cristo após 6 anos de trabalho e de evangelização na Birmânia. Mesmo ele não tendo sucesso nos primeiros 6 anos e tendo desejos de voltar aos Estados Unidos por uma frustração que ele estava experimentando, ele foi experimentando, por outro lado, outros propósitos. Enquanto ele não estava conseguindo êxito no ganhar alguém para Jesus na língua daquela nação, uma língua estranha, um país com costumes e hábitos estranhos, ele foi aprendendo o idioma e traduzindo a Bíblia para o birmanês.
O seu sonho, a sua biografia diz que o seu sonho era ter uma igreja de pelo menos 100 membros. E depois ele morreria em paz. A Dorian Judson, quando morreu, haviam 63 igrejas na Birmânia. Mais de 7.000 crentes batizados por ele nas águas. Enfrentou prisões, enfrentou tantas complexidades naquele país. Ele perdeu 2 filhos, um na ida para aquele lugar, a sua esposa grávida deu à luz no navio, mas a criança não resistiu. Depois de mais alguns anos evangelizando, perdeu uma segunda filha. Foi preso, ficou preso também por cerca de 2 anos, numa masmorra, numa prisão horrível, sendo torturado e vendo pessoas morrerem todos os dias. E eu estou falando rapidamente um pouquinho sobre a biografia deste homem, porque este homem também foi sondado em algum momento pelo desejo de desistir. E o desejo de desistir, muitas vezes, não é nosso. E na maioria das vezes não é nosso. É preciso a gente entender que as propostas de desistência dos propósitos de Deus, muitas vezes são sobre as circunstâncias. Algumas vezes são em relação a pessoas, em relação ao que nós estamos vivendo em um certo momento. E é exatamente isso que acontece com esses 2 discípulos do caminho de Emaús. Jesus tinha feito promessas para os seus discípulos, dito que morreria, dito que ressuscitaria, e inclusive prometido que eles ficassem unidos. Mas estes 2 homens ficaram alguns dias em Jerusalém. E o desejo de ir embora começou a surgir, eu creio que já na sexta-feira. Jesus morreu numa sexta à tarde. E na sexta-feira eu creio que começaram a desejar ir embora. No sábado esse desejo aumenta. Mas no domingo de manhã é o dia final, eles vão embora. E eu acho interessante que Jesus, em relação a estes homens que estão se desviando do seu propósito, não está indiferente ao que está acontecendo. Eu tenho um amigo, pastor, e ele sempre dizia para os seus liderados, ele dizia, e para os seus amigos, ele dizia, olha, minha amizade contigo é tão fiel que se precisar eu vou com você até a porta do inferno. Não me peça para entrar porque eu não vou entrar. Mas até a porta eu sou capaz de ir com você. E eu fico olhando Jesus ressuscitando e indo para Emaús, o lugar da desistência. Por causa de fidelidade, por conta de um amor que ele tem por estes homens que estão querendo largar tudo e desistir. Que estão querendo abandonar a missão, que estão querendo se entregar ao desânimo, que estão querendo se entregar à desvalorização daquilo que o Senhor tinha dito a eles que faria em suas vidas. Baseado no texto, eu quero falar algumas coisas que tentam nos desanimar. Algumas coisas que acontecem na nossa vida que fazem com que a gente desanime e que muitas vezes são ferramentas do inimigo ou que são circunstâncias da vida e que fazem e querem que a gente de todo jeito desista. Mas eu quero dizer para você que o Senhor te chamou para você estar em Jerusalém. Jerusalém representa a cidade de Deus, representa a vontade de Deus. Sião era o Monte Santo, e é o Monte Santo na Bíblia. Jerusalém representa estar fazendo o que Deus quer que a gente faça.
Quando a gente sai de lá, a gente está no caminho da vulnerabilidade. A gente está no caminho da desistência. E esses homens estão assim, em primeiro lugar, porque eles estão buscando soluções em tudo, menos em Deus. A gente começa a ser vencido pela desistência quando o nosso coração se ocupa com as coisas da vida e a gente se esquece de ocupá-lo com os propósitos de Deus. A Bíblia diz no verso 14 do mesmo texto, ou do mesmo capítulo, que eles falavam sobre tudo o que estava acontecendo. E isso se parece um pouco com a gente, não é? Como a gente insiste e gosta de falar, muitas vezes, dos problemas e das angústias com tudo e todos, e menos com Deus. Parece que Deus é a nossa última esperança. Parece que para muitos, Deus acaba sendo uma opção final. Quando não tem mais jeito, eu vou a Deus. Quando, na verdade, nós deveríamos estar ocupados em todo o tempo, buscar a Deus. Eu sou da época que, quando nós ficávamos doentes, antes do meu pai e da minha mãe irem ao hospital, eles passavam na igreja. E cansaram de não precisar ir ao hospital. Minha mãe esteve aqui semana passada e estava nos contando de um dia em que um irmão meu estava muito doente, muito mal, e não estava conseguindo mais comer nada. E naquela noite ela disse para o meu pai: nós precisamos fazer alguma coisa. Esse menino está há dias sem comer, doente. E meu pai disse: vamos levar à igreja, hoje é culto. E o pastor vai ungir, e quando eles levaram, ungiram o meu irmão e não foram para o hospital, voltaram para casa. E ela disse: vamos fazer um teste. Fez uma janta e pôs na mesa. Ele comeu mais de um prato. E não precisou voltar ao hospital. Naquele momento, naquele dia, ele ficou curado instantaneamente. Estava lendo uma frase do Spurgeon que ele diz que a distância entre um problema e a solução é a distância entre o joelho e o chão. E a verdade é que às vezes a gente busca em tantas coisas e em tantos lugares e se esquece que Deus tem solução para as angústias da nossa vida. No propósito e na proposta da desistência, comece a falar primeiro com Deus. Se a desistência está visitando o seu coração, pelo propósito missionário de Deus, para esta igreja, se a desistência está visitando o seu coração, para o propósito de Deus na tua vida, eu quero dizer para você nesta manhã, comece falando com Deus acerca desse sentimento, dessa vontade de desistir, porque eu tenho certeza que quando a gente fala com Ele, Ele move as coisas. Ele é um Deus para renovar-nos. Ele é um Deus para restaurar, Ele é um Deus para te fazer resiliente, para você readaptar aquilo que envelheceu, para te fazer resistente, para fazer de você decidido. Eles estão desistindo porque, em segundo lugar, eles estão propensos a já não se identificar com Jesus nos seus caminhos. Porque enquanto eles caminham, eles discutem e conversam sobre tudo isso, mas eles não percebem que se aproxima alguém deles. E essa pessoa é Jesus. É triste quando Jesus caminha com a gente e a gente não caminha com Ele. É triste quando Deus está presente na nossa vida, e isso acontece em todo o tempo, mas a gente não consegue apreciar isto. Os olhos estavam impedidos de ver, a mente estava travada por conhecer os planos, não se conhece a misericórdia, não se conhece o amor, não se conhece a retidão. É triste, porque é isso que acontece. Eles estão discutindo, Jesus se apresenta, está com eles, mas eles não percebem, eles continuam caminhando. E a presença de Jesus não parece ser a presença de Jesus.
O problema é tão grande, a tristeza é tão grande, a decepção é tão grande que eles não conseguem enxergar o Deus da graça. Eu quero dizer para você que seja qual for o tamanho da tua desilusão ou decepção, Jesus caminha ao teu lado. Você diz assim, mas eu estou indo para Emaús, eu estou já distante. A Bíblia diz que Emaús era 11 quilômetros de Jerusalém, certo? Talvez você diga assim, eu já estou distante de Jerusalém um bocado. Mas eu quero dizer para você que não importa o quão distante você esteja, o Senhor da graça nos busca e vai conosco para nos trazer. A gente está vulnerável a desistir quando a gente é dirigido pela mensagem que não tem vínculo com Deus e com a sua palavra. Porque Jerusalém tem duas notícias. Em Jerusalém havia a notícia da morte, mas já havia a notícia da ressurreição. E aí eu percebo que, espiritualmente falando, existe a Jerusalém da terra, que tem a notícia da terra, e as especulações da terra, e a Jerusalém do céu. A Jerusalém da terra está propagando e difundindo a notícia da sexta-feira. Mas a Jerusalém do céu está propagando e difundindo a notícia do domingo de manhã. E esses homens só estão desistindo porque eles estão apoiados na notícia da sexta. Se eles estivessem apoiados na notícia do domingo de manhã, eles estavam em Jerusalém firmes e prontos para o agir de Deus através da vida deles e na vida deles. Eu quero dizer para você que existem rumores de derrota, que existem rumores que querem fazer com que você desista, mas eu quero dizer também para você que podem haver esses rumores, mas se você estiver ligado na notícia do domingo de manhã, que é a notícia da ressurreição, que é a notícia de que Jesus vive, aleluia, você não vai ser destruído. Você não vai ser contado como um desistente. Aleluia. Cleopas significa gerador de rumores. É um dos nomes dos discípulos. Cleopas. E quantos são os Cleopas que geram rumores para você sair de Jerusalém? Para você abandonar a missão de Deus? Para você deixar o propósito de Deus? Quantos não são os Cleopas que se levantam diante daquilo que Deus propôs e começou a fazer para a gente desistir? Existe um dito das tropas francesas, soldados das tropas francesas diziam, se eu me ferir, me ajude a levantar, mas se eu desistir, me mate. E a verdade é que Deus quer que nós tenhamos esse tipo de convicção. Eu estou apoiado na notícia do domingo da manhã. A notícia do domingo da manhã é Jesus vive. Ele ressuscitou, ele não está mais aqui. A pedra que era grande já foi removida e não precisou ser removida pelas mulheres frágeis. Foi removida pelo próprio poder da ressurreição que está nele. A pedra que era grande já foi removida e não precisou ser removida por uma fraude de homens, ela foi removida pelo poder daquele que ressuscitou. Eu quero dizer para você que a pedra grande de impedimento da tua vida, ela não precisa e não vai precisar de fraude, ela não vai precisar de força humana. Se você estiver apoiado no Deus da ressurreição e do domingo da manhã, seja o tamanho que for a pedra do impedimento, ela sai, ela cai, ela quebra, ela deixa de existir, porque nós estamos vivendo apoiados na notícia do domingo da manhã. Aleluia. Nós começamos a querer desistir quando a gente quer dar a nossa forma para Deus. A gente quer dar forma em Deus. E a gente começa a ser menos conformado a Cristo. A gente começa
a ter menos a forma de Cristo, e a gente quer adequar Deus nas nossas formas e convicções. Por que eu sei disso? Porque a Bíblia diz que Jesus começa a conversar com eles, e diz assim, o que está acontecendo? Ele diz, não, só você é estrangeiro aqui, não sabe da notícia? Disse, que notícia? Sobre Jesus. Ele era um profeta, versículo 19. Poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Eles reconheceram Jesus como um profeta, como grande orador, porque ele era poderoso em palavras, como realizador de milagres, mas foram incapazes de tê-lo como Deus e Senhor. E a gente é vencido pelo desânimo e pela desistência quando a gente tem um apreço por Deus. Quando a gente tem um carinho por Deus, quando a gente tem uma admiração enorme por Jesus, quando você fala, nossa, o louvor da igreja é um negócio maravilhoso, me enche de energia. A palavra que o pastor Maurício prega no domingo de manhã, eu choro com ele. É lindo, é maravilhoso. Me deixa legal, me deixa up. E eu passo uma semana boa. E eu quero dizer para você que tudo isso é bonito. E tudo isso é o propósito de Deus. Mas a gente precisa conhecê-lo como Ele é. Para esses homens, Jesus tinha andado com eles. Eles estão dizendo para o próprio Jesus, ele era um profeta, ele era um bom orador, ele era um realizador de milagres, mas eles não puderam reconhecer e dizer assim, Ele é Deus. E se Ele é Deus, não há por que desânimo. Não, se Ele é Deus, não há por que desistir. Se nós estamos servindo a Deus de verdade, não há por que temer. Não há por que se apavorar, não há por que ser vencido pelo desânimo. Se você está servindo a Deus de verdade, então tem que haver confiança. Tem que haver segurança. Como Paulo, diante de um naufrágio, em direção a Roma, vocês se lembram? Alguns dias e algumas noites sem sol, sem estrela, sem lua, perderam a fome, estavam desesperados, todos esperando a morte, e aí de repente Paulo se levanta e diz assim, fiquem tranquilos, coma todo mundo, porque o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo esta noite, ninguém vai se perder. Falta essa confiança. E Deus quer que você tenha essa confiança exatamente. De que você é uma propriedade dEle. De que Ele é o teu Deus. Não foi isso que Jesus ensinou na oração dominical? Venha a nós o teu reino. E aí a gente diz assim, eu estou vivendo sob a ordem do reino do Filho, do amor de Deus. Eu estou apoiado sobre a ordem de Jesus, o Senhor e Salvador. A gente começa a querer desistir quando as nossas expectativas em relação a Deus só convergem em nós mesmos. Eles disseram para Jesus, sabe qual que era a nossa esperança? É que Ele, versículo 21, é quem ia trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia, olha aí. A gente confiou e Ele morreu. A gente achou que Ele se tornaria um rei, porque essa era a visão e a expectativa do reino de Israel. E de muitos que creram. Muitos que creram em Jesus não creram na expectativa de estarem crendo em Deus que remiria a nação de Israel do seu pecado. Eles queriam ser remidos do Império Romano. Eles queriam, e a expectativa deles era que se levantasse um rei e que organizasse um exército
e lutassem contra os romanos, e Deus fizesse um milagre, como aquele que fez quando eles lutaram com os egípcios, quando eles lutaram diversas vezes com os filisteus, quando eles lutaram por diversas vezes com moabitas, amonitas. Eles esperavam isso. E aí Jesus vem, os profetas tinham dito isso, tinham falado que nasceria um que redimiria Israel, então eles estão debaixo de escravidão, pagando imposto para o governo romano, soldados do governo romano por toda parte de Israel, olhando-os de cima para baixo, eles humilhados. E a expectativa deles é: eu quero salvar o meu. Eu preciso resolver o meu problema. Eu quero ver a minha terra próspera. Eu quero ver Israel de novo resolvido. E os povos? Não me importo com os povos. E as nações? O que vale é o meu. O que importa é o meu Israel. E é essa a expectativa deles. Nós esperávamos que ele redimisse Israel, mas não redimiu. Quando as nossas expectativas em relação a Deus só convergem em nós mesmos, a gente fica vulnerável a desistir. Porque a redenção de Cristo para eles era espiritual e não governamental. E às vezes a gente fica com expectativas apenas materiais, apenas humanas, em relação a Deus. E se esquece que Deus tem propósitos maiores com a igreja e conosco. Que o propósito maior de Deus conosco é que a gente seja feliz, sim, mas que a nossa felicidade esteja completamente comprometida com vidas, com a redenção de um outro povo, de um vizinho, de um amigo, de um colega, de uma nação, de uma cidade, de uma família missionária. Está na hora da gente parar de olhar só para nós mesmos e começar a olhar um pouco para o propósito mais amplo do reino, de salvar, de redimir pessoas. Está na hora da gente pensar um pouco menos no quanto dólar a gente pode ajuntar e pensar um pouco mais no quão lindo pode ser o propósito de Deus em nos usar, porque o teu maior tesouro pode estar do outro lado da rua, de conquista. O maior plano de conquista tua em Deus, nessa terra, pode estar na mesa de onde você senta todos os dias ao lado. Pode estar naquele camarada que anda num carro contigo todos os dias, senta-se ao teu lado. Pode ser que o maior tesouro de Deus esteja aí. Pode ser que o maior plano de Deus esteja justamente nisso. Mas às vezes a gente pega os planos de Deus e muda ele, e a gente esquece dos planos de Deus e só fica pensando nos nossos. O meu, o meu, o meu. E a gente se torna egocêntrico e se esquece que Deus tem propósito, a vida de Deus, fora da minha casa, fora dos meus bens, fora das minhas conquistas, das minhas buscas. Deus vai me fazer prosperar. Deus vai te prosperar. Mas esteja envolvido com o propósito dele. Porque Deus se compromete com quem se compromete com ele. Eles estão desistindo porque eles foram incapazes de crer que um Deus santo e grande usa pessoas comuns. Deus usa pessoas comuns. Você diz, eu sou comum, eu não tenho jeito de pregador. Eu não tenho poder aquisitivo, não tenho acessibilidade. E eu digo para você, Deus usa pessoas comuns.
Não espere ser uma super pessoa para começar a fazer algo para Deus. E às vezes Deus chama, e se você não vai e não faz, a coisa fica complicada. Eu me casei, estava no 3º ano de Direito, precisei parar a faculdade. Começo de casamento, planejamento não saiu como eu queria que saísse. Parei a faculdade, fiquei triste. Falei, vou arrumar um segundo trabalho, eu tinha uma empresa, vou arrumar um segundo emprego, vou juntar dinheiro e vou fazer minha faculdade e vou terminar. 2 semanas depois eu ouço o meu pastor dizendo assim, eu estava pensando, ele ficou sabendo que eu tinha parado de estudar, estava pensando em você para uma congregação, fui orar, Deus colocou outra pessoa no meu coração, mas diz, esteja na agulha aí. Eu era novo, 23 anos de idade. Fui para casa, dobrei o joelho e disse, Deus, eu não quero saber de pastorear a igreja. Eu quero realizar o meu sonho, eu vou fazer direito, eu quero ser um profissional bem-sucedido. Depois que eu tiver bem-sucedido, eu vou fazer teologia. Depois que eu me formar teologicamente, aí sim eu vou fazer a tua obra com os meus recursos. Mas eu não quero nesse jeito. E vou lutar, feche a porta, eu não quero a tua igreja. A minha oração foi assim. Eu disse, eu não vou falar não para o meu pastor, mas eu estou falando mal, não para o Senhor. Não faça com que esse negócio venha para mim. Mais umas 3 semanas eu tinha arrumado um emprego. Para trabalhar das 4 às 10 da noite num shopping. Fui trabalhando. Deus falou, é? Era para ser uma renda extra, se tornou a renda principal. As portas da empresa fechou de um jeito. Mas de um jeito que eu tinha um sócio, meu irmão, eu sentava com ele no final do mês e disse, cara, o que está acontecendo? Nós estávamos numa projeção e nós tínhamos desenvolvido uma meta e uma rota de um objetivo, e a gente sabia que passaríamos por alguns apertos por causa dessa meta que a gente traçou. Mas eu falei para ele, mas isso aqui está muito fora daquilo que a gente traçou. E eu fiquei 5 meses vivendo da renda extra. Todos os dias eu chegava naquele lugar, naquela loja, subia para o estoque, ajoelhava e ia chorar. Dizer, Deus, tem misericórdia, não deixa eu morrer. E um dia eu subi naquele estoque, no final dos 5 meses, disse, Deus, eu não aguento mais. Sabe o que eu vou fazer? Eu me disponho, eu vou pastorear a tua igreja. Faz o que o Senhor quer. Pode abrir a porta, eu pastoreio. Estou facinho agora. Na semana seguinte, eu saí do trabalho, meu pastor me chamou, eu não tinha contado para ele, que eu não queria, e agora também não tinha contado que eu queria. Me chamou e disse, olha, tem uma congregação para você dirigir. Não está trabalhando mais à noite, né? Disse, não. Tem uma congregação para você dirigir. Fui dirigir Vila Cruzeiro. A igreja do primeiro amor. Né? Primeira igreja que a gente pastoreou. Numa rua de comunidade, favela, antiga favela no Brasil, que hoje é comunidade, ficou mais bonitinho. Coitado das igrejas que tinham colocado o nome de comunidade. Né? Tiveram que mudar o nome. Que coisa linda. Que experiências com Deus. 2 anos e 7 meses naquele lugar. De lá fomos para uma outra, melhor, maior. E eu fui chorando, não queria ir. Estava tão apaixonado pela igrejinha. E Deus nunca mais deixou de me dirigir e cuidar de mim. Consegui estudar. Se Deus quiser, vou me pós-graduar nesse país. Porque Deus tem os seus planos e caminhos, e às vezes a gente quer dar a nossa forma para Ele, e às vezes a gente acha que não somos capazes, mas Deus usa
quando quer, quem quer, do jeito que quer, a hora que quer. Deus quer te usar, não importa. E eles estão ouvindo a notícia das mulheres que estão dizendo: a gente falou com o anjo e o anjo disse que ele ressuscitou. E eles estão recusando-se a crer. E aí os discípulos encontraram com eles e não foram as mulheres que disseram para eles. Foram os discípulos. E eles disseram: a gente ouviu também o relato dos discípulos, mas a gente mesmo assim resolveu vir para Emaús, porque não dá para ficar em Jerusalém. Eu quero dizer para você que está na hora de você começar a perceber que Deus quer te usar do jeito que você é. E está na hora de você começar a crer naqueles que Deus está usando ao teu lado. Porque Deus está usando mulheres. Mulher não tinha valor naquela sociedade, naquela época. Palavra de mulher era palavra de criança. Não tinha valor. Mas a palavra de Deus na boca de uma mulher. Mas a graça de Deus na vida de uma mulher tem de ser respeitada na vida de uma criança, na vida de um idoso, na vida de quem quer que seja, na vida de nossos pastores, na vida de seu pastor. Está na hora de você começar a crer mais no que Deus está fazendo e falando a partir desse púlpito aqui na tua vida. Está na hora de você começar a crer mais, porque eles estão dizendo assim: elas falaram, mas a verdade é que não dá para tomar decisões baseado nisso. Eles estão desistindo, porque estavam com dificuldade de crer que Deus usa. Não importa quem, não importa quando, Ele quer usar. Deus usa. Da outra vez que eu vim aqui, eu contei o testemunho de um rapaz que eu ganhei para Jesus lá em Sarasota. Algum tempo atrás, eu estava na minha cidade mesmo, na Marshalls. Entrei na loja, liguei os meus radares, detectores de língua portuguesa, naquela cidade só de americano. E daqui a pouco eu ouço língua portuguesa. Falei, opa. Fui perto, era um casal. Aí senti que eu ia ser inconveniente. Disfarcei, passei, fui para o final da loja, resolvi o que tinha que resolver. Mas quando eu estava terminando de resolver, eu vejo o casal conversando de novo perto de onde eu estava. Disse, esse negócio tem Deus aqui, né? Disse, vou lá. Quando eu saí do corredor, fui me aproximando de a voz, dei de frente com eles. Ele estava com ela numa sessão de roupa íntima. Eu disse, não dá. Falei, não é de Deus esse negócio, nada, isso é coisa da minha cabeça, vou embora. E dei a volta. Aí, no meio do caminho, eu olhei um negócio que eu me interessei, achei legal. Parei e comecei a olhar. Me entreti ali, acho que 2 ou 3 minutos, daqui a pouco eu vejo o casal vindo no corredor onde eu estava. Do outro lado da loja. Aí disse, não. Brinquei com eles em português quando eles chegaram perto. E a primeira pergunta que o cara fez para mim, um cara saradão, forte, a primeira pergunta que ele fez para mim foi dizer, poxa, brasileiro aqui, estou 3 anos e meio aqui, nunca ouvi, só conheço um brasileiro aqui. Disse, o que você está fazendo aqui? Aí eu falei para ele, o Espírito Santo me deu uma palavra. Olhei para ele e disse assim, eu vim aqui por tua causa. Eu fiquei pensando depois, Deus faz a gente fazer umas loucuras. Se esse cara fosse fugitivo no Brasil, criminoso, imagina o que ia acontecer. Ou eu já ia tomar uma ali na hora, ou ele ia sair correndo. Aí ele olhou para mim e disse, por minha causa? É. Aí eu disse para ele, eu vim aqui para dizer para você que o plano de Deus para a tua vida te alcança. Mesmo neste lugar aqui que você acha que está sozinho, você está enganado, você não está sozinho. Deus está olhando para você.
Comecei a falar para ele, e a namorada dele começou a olhar para ele e dizer assim, tô vendo, não falei para você? Não te falei. Quando eu terminei um pouquinho de falar, que eu tomei um fôlego, ele disse, deixa eu ir no banheiro ali, me recompor. Foi enxugar as lágrimas, lavar o rosto. A noiva dele falou para mim, falou, pastor, eu estou aqui, ó, há um mês eu vim do Brasil, eu sou crente, mas vim, estou aqui há um mês falando para ele de Jesus, do plano dele, eu sou serva de Deus, e contou um pouco da história deles. E ele voltou, falamos do propósito, eu estou discipulando, estou dando curso para a noiva, ela voltou para o Brasil para se preparar para se casar, e eu estou dando curso e discipulando, dando curso de noivo para ele, junto com ela. Algumas aulas a gente faz por videoconferência, porque Deus usa, e Deus quer usar. E Deus usa em qualquer lugar, e usa em qualquer circunstância. A gente precisa acreditar mais nisso. A gente precisa acreditar que Deus tem esses meios, esses propósitos. Eu quero terminar dizendo para vocês que a gente desiste quando a nossa fé insiste em ser, e aí eu quero dizer um negócio aqui, insiste em ser brasileira, atrasada. Jesus encontrou eles e falou assim, aí Jesus disse, como vocês são nécios, tardios para crer, vocês são atrasados, cara. Brasileiro no sentido do horário, né? A gente está aqui já deixou de ser brasileiro, a gente é pontual. Eu só cheguei 9 minutos atrasados hoje, que eu peguei uma chuva enorme, e foi a chuva que me fez atrasar os 9 minutos. Mas quando vocês são atrasados em crer, quando vocês demoram para querer, está na hora de a gente ser mais, crer de uma forma mais instantânea, mais rápida. Eu quero dizer para você aprender a desfrutar da presença de Jesus como quem sabe o que ela é. Eles não sabiam, mas ela era boa. Eles não tinham discernido que era Cristo, mas era algo que não dava para viver sem. Por isso eles dizem assim, fica conosco. Fica conosco porque a noite vem. Fica conosco porque o dia está quase findando. Noite vindo fala do mal, fala do castigo. Eles estão em Emaús, mas agora nasce o temor, nasce a sede, nasce o anseio de novo, que se encontra com o desânimo. E eu quero crer que o ânimo de Deus está aqui hoje de manhã para se encontrar com qualquer sorte de desânimo que esteja dominando a tua mente e o teu coração. Eu creio nisso. Eles identificam, porque quando esse ânimo de Deus se manifesta, a gente identifica o problema que a gente está. O problema que eles estão eles sabiam que haveria castigo, que haveria dores, que haveria choro, porque eles disseram assim, fica com a gente, porque a noite está vindo. A gente vai dar legalidade, o inimigo vai agir e vai ser um problema, porque Deus não é vingativo. Deus não os puniria pela desistência, mas eles estariam abertos ao diabo puni-los, porque estavam longe de Deus. O dia está quase findando, fala das oportunidades que todos os dias se vão. Ele está dizendo, fica com a gente. Fica com a gente aqui em Emaús. Fica com a gente aqui em Emaús, porque a gente não quer castigo e porque a gente está perdendo as oportunidades. E aí é interessante, porque Jesus vai em Emaús, mas não fica lá. Jesus vai em Emaús com você. Mas depois que ele corta o pão, que eles percebem que é ele, que ele se revela, ele some. Querendo dizer o seguinte, para Emaús, você foi e eu te acompanhei.
mas com o ânimo do pão que eu te dou. Eu quero te ver em Jerusalém. Me encontro com você lá. E o verso que a gente leu é exatamente esse relato. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. O ir para Emaús é nosso. A gente vai, a gente se distancia, a gente se desvia, a gente se afasta. O voltar de Emaús para Jerusalém é Cristo que faz. Depois que eles comeram pão, os olhos deles abriram. Eu louvo a Deus porque a palavra de Deus é o pão do céu. E esse pão traz visão para você hoje de manhã. Esse pão é o pão que abre a tua mente, abre o teu entendimento. Porque Deus não te chamou para desistência, Deus não te chamou para desistir. Deus te chamou para você persistir. Deus não te chamou para você estar apoiado na mensagem da Jerusalém da sexta-feira, mas para você estar apoiado na mensagem da Jerusalém do domingo. Ele continua sendo o mesmo. Na força da palavra dele, você vai sair de Emaús. Na força da palavra dele, você volta para Jerusalém, que é o lugar da vontade dele. Quando a gente vai para Emaús, a gente vai por conta própria. Jesus não mandou eles para lá. Jesus não interviu, mas Jesus os acompanhou. De repente eles perceberam que ele estava presente quando o pão foi partido. A comunhão, aquele gesto maravilhoso, o coração deles que já estava todo aquecido, todo alegre, todo trêmulo, percebeu que ali estava o propósito de Deus. Eu não sei que Emaús que você se meteu. Eu não sei o quanto distante é a tua Emaús da Jerusalém. Mas eu sei, e te digo aqui, pelo Espírito Santo, Jesus está nela com você, te alimentando hoje, para na força da sua palavra, você voltar para Jerusalém. Eu precisei de 5 meses, eu não sei quanto tempo você está na Emaús. Eu não sei quanto tempo a Emaús te segura, a Emaús do desânimo, a Emaús da desistência. Mas eu sei, no poder instantâneo da palavra, que quando se manifesta, nos levanta e nos leva para Jerusalém de volta. E nos faz chegar onde Deus quer que a gente chegue. E nos faz ir para onde Deus quer que a gente vá. Duda, você pode tocar Eu Me Rendo aos Teus Pés. Eu não vou chamar você aqui à frente, mas eu vou pedir que você curve a sua cabeça aí. Por conta do tempo, por conta do espaço, Deus te trouxe a este lugar. Para dizer que Ele quer que você insista. Outro dia eu li uma frase que dizia assim: se for para desistir, desista de ser fraco. E é isso que Deus nos chama e que Deus fala na sua palavra. Diga ao fraco, eu sou forte. Ainda que a sua estrutura seja pequena, as suas forças sejam poucas, o que Deus quer de você. E o que Deus está fazendo hoje, em nos trazer esta palavra, é te fortalecer para você voltar para Jerusalém. Porque é em Jerusalém que vai acontecer o grande e os grandes milagres e as grandes obras de Deus. A Jerusalém que é a vontade de Deus. Na Jerusalém eles receberam a promessa. Na Jerusalém eles aprenderam a orar. Na Jerusalém o Espírito Santo desceu, encheu a casa. Cheios eles saíram. Pela própria Jerusalém, mas também por Samaria, por toda a Judéia. Pelos confins da terra. E essa palavra chegou aqui hoje por conta de 2 homens também que Deus chamou da desistência para a sua Jerusalém. Que Deus trouxe da Emaús para a sua Jerusalém. Eu estou aqui hoje
Porque Deus me tirou da Emaús e me levou de volta para Jerusalém. E eu quero crer que você poderá ser um milagre de Deus amanhã, lá onde você estiver, no seu trabalho, onde você estiver, para ser um milagre de Deus, de alguém que saiu da Emaús para ir para Jerusalém. De alguém que estava resistindo o projeto missionário, seja no Haiti, seja na África, seja no Afeganistão, seja onde for. E que agora vai chegar para o pastor e dizer assim: pastor, conta comigo, ó. Eu quero ser o primeiro a estar aqui. Eu vou fazer alguma coisa. Se precisar que eu vá, eu vou. Se precisar de alguém, pastor, para passar lá 5 dias, eu vou dar um jeito, pegar uma licença, e eu vou. Você se lembra de Esther? Eu vou parafrasear Esther para você. Você acha que você ganhou visto? Você acha que você ganhou cidadania? Foi para ser bacana nos Estados Unidos? Ô Esther, acorda. Deus te deu isso para você ser acesso dele. Deus te deu isso para você ser boca dele, para você ser mão, ferramenta dele. E você que ainda não tem, comece a dizer: Deus, se o Senhor me der, eu vou ser a tua ferramenta onde o Senhor quiser me levar. E aí eu profetizo sobre o teu propósito nessa manhã. Vai sair documento em nome de Jesus. Deus gosta de projetos assim. Feche os seus olhos. Fale com Deus enquanto esse grupo de louvor canta. Oh, aleluia. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. Aqui eu vou clamar Deus, só a ti. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar, tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. Preparado para mim. Eu me rendo. Se renda. Diga para Deus: eu me rendo, Senhor. Eu me entrego, Senhor. Eu sou teu, Senhor. Eu farei, Senhor. Se renda. Não desista. Em nome de Jesus. Levante uma de suas mãos. Pai, em nome de Jesus, estas mãos que se levantam são de rendição. Essas mãos que se levantam são de entrega. Nós reconhecemos que o Senhor não nos chamou para desistir
O Senhor nos chamou para triunfo. O Senhor nos chamou para insistência. O Senhor nos chamou para o teu reino, para a tua obra. E nós levantamos as nossas mãos, Senhor, para dizer então que sobre a força da tua palavra e do teu pão nós voltamos. Nós estamos prontos para Jerusalém. Sobre a força da tua palavra nós vamos cumprir o que o Senhor quer que a gente cumpra. Sobre a força da tua palavra, Senhor, eu profetizo que a Strong Tower não só fará obras onde já tem feito, mas fará ainda em muitos outros lugares. Sobre a força da tua palavra, Senhor, eu profetizo que missionários vão sair daqui, porque o Senhor haverá de chamar, e o Senhor haverá de fazer. Em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo vida. Aquele que estava desanimado, eu profetizo que esse desânimo agora caia, e que a tua graça e ânimo seja sobre nós. Em nome de Jesus, Pai, eu oro. Amém. Eis-me aqui, Jesus. Fique de pé, querido, em nome de Jesus, e adore o nome daquele que está nesse lugar. Diga: Jesus, Jesus.